Obviamente que ele não está transferindo a dominialidade. Ele está transferindo o quê? Os direitos do promissário comprador. Tá? Compromisso de compra e venda, portanto, não transfere a propriedade plena. E transfere um direito real. Um direito real de quê? De adquirir aquele determinado bem. Um direito real de aquisição. E é isso que ele pode transferir, nada mais do que isso. Ok? É comum, não é, surgir em principalmente alguns inventários. O falecido ele é titular de um direito real de aquisição. Nunca houve uma escritura definitiva, não é? E vem lá o inventário judicial em que o juiz determina que a propriedade seja transmitida para os seus descendentes. Né? Na qualificação registrária, né? Cabe ao registrador o quê? Devolver esse título judicial dizendo, excelência, nesse caso específico, não há dominialidade a ser transferida. Há sim direito real de aquisição a ser transferido. Tá? É claro que há juízes, né, que determinam que seja feita a transferência da dominialidade sob pena de prisão, embora a prisão não seja devida, como os senhores sabem, não é? Por quê? Porque não há crime de desobediência, porque não há, na realidade, hierarquia. Não é? Mas, de qualquer sorte, isso acontece. Não é? E, nesse caso, eu recomendo que os senhores transmitam a dominialidade, uma vez que houve a determinação do juiz sobre as penas da lei. Tudo bem, senhores? É que agora eu estou do outro lado, né? Porque quando eu era juiz eu realmente determinava que, principalmente lá em Mato Grosso do Sul, os oficiais registrassem aquelas penhoras da fazenda, né? Independentemente de quaisquer questionamentos com relação a emolumentos, sob pena de prisão. E agora eu estou do lado contrário, né? E agora eu sinto, principalmente, aqueles advindos da Justiça do Trabalho, né? Que a Justiça do Trabalho, como os senhores, eu vou falar brevemente também, é um mundo à parte, né? Um mundo à parte. E o princípio da continuidade, senhores, também chama a atenção para quê? Para as exceções. Porque, repito, o examinador não está muito preocupado com a regra, ele está preocupado com as exceções. E qual a principal exceção do princípio da continuidade? São aquelas aquisições de propriedade a título originário. Tá? Então aqui não importa quem é o proprietário anterior, tá? O titular do direito real anterior, na realidade, aquelas aquisições originárias, como por exemplo a uso capião, judicial ou extrajudicial agora, a desapropriação, elas ingressam na matrícula independentemente de quem seja o titular, ok? Portanto, é uma exceção ao princípio da continuidade. O princípio da especialidade, não é? Que no seu cariz tradicional ele se refere ao que? Ao imóvel, a especialidade objetiva, tá? Mas que a doutrina depois desenvolveu também o caráter subjetivo da especialidade, ou seja, as partes daquele determinado negócio jurídico relativo ao assento imobiliário também devem ser especializadas, tá? O título também deve ser especializado. Então nós temos a fase objetiva de especialização do próprio registro, a fase de especialização do título, que é submetido a registro, e das partes, não é? Que devem estar identificadas. Não apenas aquelas em que há transferência de domínio, tá? Mas qualquer daqueles intervenientes num negócio jurídico deve estar devidamente qualificado. Tá? Com nome, estado civil, CPF, cédula de identidade, endereço, nacionalidade. Aqui apenas um comentário, que é uma herança que nós recebemos lá, do regime das transcrições, tá? Que a falta de especialidade sempre foi um problema, tá? E a criação da matrícula pela Lei 6.015, ela evitou exatamente estancar o excesso de fraudes que havia em nosso sistema. Tá?
decorrente do quê? Descrições imprecisas. Não é raro termos um negócio jurídico ali no livro das transcrições, da transmissão das transcrições, em que apenas há a área do imóvel. O imóvel com tantos hectares, né? E as confrontações sem quaisquer medidas perimetrais, confrontações com indivíduos, né, sem qualquer qualificação, que muitas vezes já faleceram, não se encontram, não é? São as chamadas matrículas flutuantes, porque elas podem estar em qualquer lugar. Né? E exatamente por isso é que não é raro no Brasil nós termos o quê? Diversas comarcas no nosso país, nós temos uma área titulada, muitas vezes maior que a área do município. Né? Dizem que em Ubatuba, em São Paulo, existem títulos para 9 vezes a quantidade de área de município. Tá? Então, em Ubatuba, por exemplo, a posse vale muito mais que um título. Tá? E essa é uma herança do quê? Do regime das transcrições, das transmissões das transcrições. Tá? Eram transmitidas o quê? Eram transmitidos os negócios jurídicos. Tá? A base era o quê? A base era pessoal, não era real. No artigo 176 nós temos então, ele especifica tanto para imóveis urbanos quanto para imóveis rurais o princípio da especialidade. E o princípio da especialidade ele ganhou importância com a alteração que foi introduzida pela Lei 10.267, que criou o georreferenciamento. Tá? Nós vamos falar brevemente no tópico 17, mas apenas para noticiar que o georreferenciamento ele está intimamente ligado ao princípio da especialidade dos imóveis rurais. Tá? Então existe uma tabela temporal para que todos os imóveis do país eles sejam o quê? Referenciados, começando dos mais extensos, não é? Até os imóveis rurais menores. Essa tabela são decretos presidenciais. E o que tem ocorrido? Tem ocorrido assim com frequência, já está na 4ª ou 5ª edição, que esses prazos eles acabam, quando eles estão chegando, eles acabam sendo postergados, tá? Postergados. Porque geralmente grita dos produtores rurais, não é? Por quê? Porque gera um custo, efetivamente, né? Mas é um custo justificável, ou seja, é para uma segurança jurídica do próprio sistema registral. É por isso que na Alemanha eles adotam o sistema bifásico com presunção absoluta, porque eles têm toda a titulação lá mapeada. Tá? Segurança jurídica. Então você pode fazer um sistema com presunção absoluta de certeza. Infelizmente, no Brasil, não. Nós tivemos que ficar nesse meio termo. Tá? O princípio da prioridade, também é um princípio muito importante no registro imobiliário. Tá? Ou seja, o que importa no registro imobiliário é a ordem do protocolo, e essa ordem de protocolo que vai definir a prioridade dos direitos reais. Tá? Um dispositivo muito importante é o 1246 do Código Civil, que ele diz que uma vez feito o registro, os efeitos eles contam desde o protocolo. Tá? Então vejam, os efeitos do registro eles não se dão na data da realização do próprio registro, eles retroagem à data do protocolo. Tá? Então a transferência de dominalidade ela retroage para a data em que é efetivado o protocolo e não se dá com a realização do registro. Tá? Isso é muito importante. E isso, senhores, é muito importante. Tá? Um título que ingressa no cartório de registro de imóveis, no ofício de registro de imóveis, ele deve ser protocolado. Tá? É uma falta grave não protocolar
E era muito comum que isso acontecesse, e a corregedoria está atenta. Tá? É uma questão que realmente eles analisam nas correções ordinárias se todos os títulos que estão no ofício eles estão protocolados. Tá? E pode ser que algum registrador postergue, né? Para quê? Para que não vença o período de 30 dias, postergue o protocolo. Tá? Isso é uma falta muito grave, muito grave. Tá? Então, todo título que ingressa no cartório imediatamente, seja ele recebido hoje, não é? Recebido eletronicamente, seja ele recebido fisicamente, ele necessita ser protocolado, receber o protocolo. Nós temos algumas exceções, tá? Temos algumas exceções, essa regra do protocolo. O artigo 12 da Lei de Registros Públicos, ele fala o quê? Ele fala que daquele título submetido ao exame e cálculo. É claro, né? É claro que para ter um título assim, sem protocolar, tem que ter um requerimento do interessado dizendo que o quê? Que ele quer que aquele título seja analisado simplesmente para exame e cálculo. E ele está sabendo, tá? que aquela análise e cálculo do título, ela não importa nos efeitos da prenotação. Isso é muito importante. Tá? Nós temos algumas outras exceções, tá? Que são mais curiosidades, que estão lá na Lei de Registros Públicos, né? Que acontecem. Eu atuo na atividade há 10 anos, nunca aconteceu nenhuma das duas. Tá? Especialmente a segunda, né? Seria mais uma curiosidade, né? Mas é esse tipo de curiosidade que o examinador gosta. Não é? Então nós temos, por exemplo, a segunda hipoteca. A segunda hipoteca, ela entra no protocolo, mas na realidade ela não é registrada. O registrador ele deve o quê? Ele deve aguardar 30 dias para quê? Para que embora a lei fale segunda hipoteca, é qualquer hipoteca que tenha uma hipoteca anterior, pode ser terceira, tá? Nós sabemos que o imóvel pode ser hipotecado inúmeras vezes, né? Então nós temos essa característica dessa exceção, ou seja, no caso de hipoteca de grau superior, deve-se aguardar as hipotecas de grau inferior durante 30 dias. Se por acaso elas não ingressarem no registro, é feito o registro daquela hipoteca que tem grau superior, mas que, ao ser efetivado o registro, elas ganham essa prioridade. Tá? E o artigo 192 é uma outra exceção ao princípio da prioridade, que diz mais ou menos o seguinte, ou seja, se houverem duas escrituras que forem lavradas no mesmo dia, e das duas constarem o horário, que não é comum, né? Se os senhores olharem as escrituras de transferência de dominalidade, dificilmente os senhores encontrarão o horário. Mas se constar o horário das duas, né, aquela que foi lavrada antes, ela deve ser registrada antes. Mesmo que aquela que ingressou no mesmo dia, mas tem horário posterior, tá? Ela deve aguardar o quê? O registro da anterior. Então, nesse caso, a prioridade registral, ela cede passo a uma prioridade notarial, podemos chamar assim. Eu gostaria que alguém me falasse se aconteceu alguma vez, não é, essa hipótese em algum momento, né, da história registral do país. Mas, de qualquer sorte, né, está lá o artigo 192. Com relação ao princípio da legalidade, senhores, apenas lembrando, não é, que o nosso registro ele tem uma presunção relativa de certeza, tá? De veracidade. E ainda relacionado ao princípio da legalidade, lembrando que a legalidade que deve ser observada pelo oficial registrador diz respeito tanto àquela legalidade que implica na nulidade absoluta quanto à nulidade relativa, tá, senhores? Ou a anulabilidade, tá? Eu tive muito problema quando eu cheguei lá na minha serventia, por quê? Porque, por exemplo, havia muitas transmissões de ascendentes para descendentes,
sem a anuência dos outros descendentes, sob o argumento de que é uma mera anulabilidade, né? Mas o posicionamento que vige hoje, senhores, é o seguinte: o oficial registrador ele deve analisar o título na sua rigidez, que contempla a invalidade no seu aspecto global, ou seja, tanto as nulidades absolutas quanto as anulabilidades, tá? Tanto as nulidades quanto as anulabilidades, tá bem? Vamos dar agora um intervalinho, então, uns 5 minutos.